Olá, oitavo ano, tudo bem, galerinha? Vamos retomar o nosso conteúdo. Na aula passada a gente viu o comparativo, não foi? Está falando sobre grau dos adjetivos e a gente viu lá comparativos de igualdade e de inferioridade. Hoje, nesse momento, nós vamos ver o comparativo de superioridade, né? Que é a ideia de que alguém ou algo vai ser superior nessa comparação, tá bom? No sentido da característica. Preste bastante atenção, né? Se possível, repete novamente o vídeo para entender, porque esse é mais complexo do que o de igualdade e de inferioridade, porque tem diferença do adjetivo aí. A gente vai precisar observar a diferença, principalmente na sílaba do adjetivo, tá bom? O comparativo de superioridade é usado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto em relação a outra pessoa ou coisa. Beleza? Então, o comparativo de superioridade é usado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto, tá bom? Em relação. Então, eu tenho aqui duas formas de fazer isso, galerinha. Eu tenho uma maneira de fazer esse comparativo com adjetivos com até duas sílabas e adjetivo com mais de duas sílabas. É uma diferença. Quando o adjetivo tem até duas sílabas, e aí, como eu falei já, que a separação de sílabas em inglês é diferente do português, no caso, no inglês, a gente vai emitir som para saber quantas sílabas aquele adjetivo tem. Então, o que é que eu faço? Quando o adjetivo ele é até de duas sílabas, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar essas duas letras aqui, tem um adjetivo, tá bom? E eu vou acrescentar a letra ER no final do adjetivo, para fazer uma palavra só. Então eu vou acrescentar a letra E e a letra R no final do adjetivo. E depois eu coloco essa palavrinha aqui, then, que significa do que. Quando o adjetivo for de mais de duas sílabas, eu não posso mais acrescentar esse ER. Beleza? Então, se ele for até duas sílabas, eu coloco o E e o RE. Beleza? Se ele tiver mais de duas sílabas, se ele for um adjetivo grande, uma palavra grande, eu não posso acrescentar esse ER. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa palavra aqui, more, antes do adjetivo, e após o adjetivo eu coloco a palavra then. Beleza? Só vou repetir novamente. Para formar o comparativo de superioridade dos adjetivos até duas sílabas, eu vou acrescentar o ER no final do adjetivo. Vou mostrar exemplo de como a gente vai fazer isso. E depois eu coloco a palavra then, que significa do que. E se o adjetivo for mais de duas sílabas, eu vou colocar, não acrescento o ER, não posso acrescentar o ER no final do adjetivo. Eu vou colocar o more antes, coloco o adjetivo e depois coloco o then, que significa do que. More significa mais. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Adjetivo até duas sílabas. Ó, aqui a gente já falou sobre isso. Vamos lá. Valdir, olha só, eu tenho aqui algumas expressões. Valdir, que é o sujeito. Eu tenho um adjetivo aqui que é tall, significa alto, né? E tenho the teacher. Então eu vou fazer aqui o que? Eu vou fazer uma comparação entre Valdir e o professor, tá bom? Entre essas duas pessoas. E que característica eu vou utilizar para fazer essa comparação superior? Tall, que é o adjetivo. E tall é um adjetivo que tem uma sílaba só. Tall, alto. O que é que eu preciso fazer? Olha como ficou aqui. Valdir is, importante colocar o verbo to be aqui, depois do sujeito. Valdir is, ou seja, Valdir é taller. Olha como ficou aqui. O adjetivo tall ficou com o acréscimo das letras ER, ficou taller than the teacher. Valdir é maior do que o professor. Beleza, galera? Então, adjetivos de uma sílaba, eu coloco o ER no adjetivo, formando uma palavra só, e depois acrescento then, significa do que. Valdir é maior, né, do que o professor. Outro exemplo. Lucy, sujeito aqui, strong, Pauline. Então eu tenho um sujeito, dois sujeitos, Pauline e Lucy. Vou fazer a comparação entre essas duas pessoas. E a característica aqui, o adjetivo que eu vou utilizar para fazer essa comparação é strong.
Parece uma palavrinha longuinha, mas ela só tem 2 sílabas, viu galera? Strong. Então, o que é que eu vou fazer? Lucy is, ó, utiliza o is, que é o verbo to be, né? Lucy é ou está. Stronger, ó, utilizei o ER no final do adjetivo, depois o than, Paulinho. Lucy é mais forte, stronger, mais forte do que Paulinho, beleza? Vamos lá, esse assunto é muito extenso. Algumas observações, né? Algumas regrinhas básicas, tá bom? Se o adjetivo já termina em E, eu acrescento apenas o R, né? The bedroom, large, is kitchen. The bedroom, né? Que seria aqui o quarto, a cozinha. Large, largo, tá bom? The bedroom is, observe que sempre tem a questão do verbo to be, galera. O is ou o are aqui, ou when. The bedroom is, o quarto é larger, ó, eu só botei o R porque eu já tenho um E aqui, para que eu vou colocar um outro E, né? Então, larger than the kitchen. O quarto é mais largo do que a cozinha. Superior, o quarto está sendo superior em largura, né, do que a cozinha, tá bom? Mais outra aqui, ó. Se o objetivo terminar em Y, precedido de consoante, troca-se por IER. Olha só, o adjetivo aqui, ó, como está escrito, pretty. Observe que termina em Y e antes do Y tem um T, que é uma consoante. Quando isso acontece, galerinha, eu vou tirar o Y, boto um I no lugar dele e depois coloco o ER. Então, como é que vai ficar? Anna is prettier than Sarah. Ou seja, Ana é mais bonita, essa é a ideia, mais querida, né, do que Ana, do que Sarah. Então, Anna is prettier than Sarah. Ana é mais bonita ou mais querida, não sei, é uma ideia, né? Eu preciso saber do contexto do que Sarah. Então, adjetivo lá, ó, que termina em Y, precedido de consoante, eu vou tirar o Y e botar o I no lugar e depois o ER. Vamos lá para mais uma. Se o adjetivo tem só uma sílaba só, com a sequência CVC, que é o quê? Consoante, vogal, consoante. Aquela sequenciazinha no finalzinho. Vou explicar como é que faz isso. Dobra-se a consoante final antes de acrescentar o ER. Por exemplo, olha aqui o nosso adjetivo, big, grande, big, B-I-G. Tem uma sílaba só. Se eu for contar do final para o início, letra G é consoante, letra I é vogal e letra B consoante. Então, quando isso acontece, eu vou precisar duplicar, colocar uma outra consoante final. Então, this pen is bigger than that pencil. This pen is bigger than that pencil. Essa caneta é maior, tá bom? É maior, mais grande, mas é maior do que aquele lápis. Essa caneta é maior do que aquele lápis. Então observe que entrou outro G aqui. Por quê? Porque eu tenho uma sílaba só e eu tenho uma sequência consoante, vogal, consoante. Legal? Agora, quando os adjetivos eles forem de mais de 2 sílabas, lembra que eu falei com vocês no início? Não pode acrescentar o ER no adjetivo que for de mais de 2 sílabas. Não pode fazer isso. O que é que eu preciso fazer, professor? Vou explicar aqui agora, ó. More, adjetivo, than. Então, Marcos, intelligent. Ó, o adjetivo já é grande, já é de mais de 2 sílabas. Então, eu não posso acrescentar o ER aqui no final. Então, eu tenho 2 pessoas a ser comparadas e a característica aqui é inteligente, que é até uma palavra que a gente chama de cognata, porque ela dá uma semelhança com a língua portuguesa já. Inteligente. Marco is more intelligent than Lucas. Marcos é mais inteligente do que Lucas. Marco is more intelligent than Lucas. Então, observe que o adjetivo não sofreu acréscimo de nada. Ele continua lá no lugar dele, escrito da mesma forma. Não acrescentei e também não tirei nada, beleza? Eu só coloquei o more, que significa mais, antes, e depois eu coloquei o than no final, tá bom? Não tem segredo.
tá bom? Eu tenho algumas formas irregulares de superioridade, né? O que é uma irregularidade? Ele não entra em regra nenhuma, não pode acrescentar nada, não posso diminuir nada dele. Ele é somente feito de forma diferente, por isso que eles chamam irregular. Então eu tenho o adjetivo good, que significa bom. Como é o comparativo dele de superioridade? Better. Então ele muda a sua escrita, tá bom? Isso tem no plural, isso tem nos verbos, tá bom? Em substantivo, tem várias coisas na questão da irregularidade, tá bom? Good vai ser better than, melhor do que. Bad, que é mal, vai ser worse than, pior do que. E o far vai ser farther than, far, distante, longe, essa é a ideia. Mais distante do que, né? Então eu tenho esses três aqui, tem vários, tem outros, mas a gente colocou só três aqui para não atrapalhar vocês, tá bom? Então são formas irregulares. Se eu perguntar lá quais são os três, coloco três adjetivos e peço para vocês me dizer qual deles é o irregular, adjetivo irregular. Então eu tenho três aqui, vai ter um desses três lá. Então good é better than, bom, melhor do que. Bad, mal, worse than, pior do que. E far, que é distante, longe. Farther than, mais longe, né? Mais distante do que. Beleza? Então eu vou colocar a atividade para vocês sobre o comparativo de superioridade, tá bom? Lá na plataforma, vou colocar também no grupo do WhatsApp. Façam a atividade, leiam a atividade, galera. É importante dizer, o 8º ano é os que mais os que menos me mandam. Eu vou fazer um comparativo de inferioridade, porque o 8º ano está me mandando poucas atividades, o E, o F e o G. Então, não tem pressa, galera. Olha a atividade, assista ao vídeo, volta ao vídeo novamente, não entendeu. Se possível, até me pergunta lá no privado, não tem problema nenhum. Eu respondo, às vezes eu posso demorar, mas eu vou responder para vocês, viu? Então, faça a atividade, assista o vídeo, faça a atividade, que eu vou postar lá para vocês, tá bom? Um abraço para vocês, no coração de vocês, tá bom? Até mais.